Qual que é o grande desafio para quem constrói casa, então, né? De alto padrão, médio, alto padrão? Basicamente, assim, ouso dizer que mais de 90, 95% das pessoas que constroem casa fica mais caro as casas. Mas isso acontece porque, basicamente, quem faz os projetos, né, ele quer atender as expectativas aí da pessoa que vai acabar construindo, ele faz os projetos e coloca, né, coisas boas, né, para atender a expectativa aí da pessoa que constrói, e isso acaba encarecendo, né, e mais, né? Não só a questão do arquiteto naturalmente, existem dois outros fatores que encarecem demais o custo da construção de casa. Primeiro, a própria alocação da casa em cima do terreno, tá? E segundo, o superdimensionamento ou subdimensionamento dos projetos, principalmente na parte de estrutura, né, que tem um peso considerável de 30% a 35% do valor global do orçamento das casas, né? Então, o que é o nosso trabalho aqui? 100% das pessoas que chegam têm uma expectativa de gastar menos do que a realidade que acaba acontecendo, então, né? Vou pegar um exemplo aqui curioso. Nós tínhamos uma cliente que tinha uma disponibilidade financeira, né, de gastar 1 milhão e pouco num projeto. Ela começou a gente fazer o estudo, partiu-se de um preço por metro quadrado que, honestamente, desicana, isso não acontece. Preço por metro quadrado não funciona com casas de médio ou alto padrão. Por quê? Porque cada projeto e cada terreno é peculiar. Então você tem muita dificuldade em acertar esse número final. Então, dando um passo para trás aqui, a gente recebeu esse estudo. A cliente tinha um desembolso de 1 milhão, 1 milhão e 300 e pouco. E quando a gente terminou o estudo, a obra chegou a 1 milhão e 800, quase 2 milhões de reais. Onde estavam, então, essas diferenças? Exatamente naquilo que eu comentei. Estava na locação do projeto dentro do próprio terreno, isso encareceu com a infraestrutura e a própria composição do orçamento da arquitetura, né, que tinha itens com detalhe de especificações de materiais um pouco mais caros do que a própria capacidade financeira desse nosso cliente. Então, o que é o nosso trabalho aqui, né? O nosso trabalho, então, é encontrar um ponto de equilíbrio onde o cliente consiga garantir a capacidade financeira, mas ainda manter a arquitetura que ela está buscando, né? Então a gente ajuda a fazer isso. Como que a gente faz esse trabalho? Esse trabalho ele tem 4 etapas basicamente. A gente recebe os projetos dos nossos clientes, né? A parte de arquitetura, a parte de estrutura, etc. E com esses projetos a gente reestuda, né? A gente remodela ele, estuda esse projeto em 3D, sai com as quantidades, né? Extrai quantidades reais daquilo que vai acontecer na realidade da execução da sua obra. E a partir disso, então, você tem uma redução considerável de desperdício na compra de materiais em excesso. O segundo ponto é uma cotação. A gente é muito chato nessa questão, que a gente cota os principais insumos daquele imóvel, da sua construção, na sua região. Então eu vou cotar com 2, 3 fornecedores, então eu já até adianto, né, esse trabalho que vai acabar acontecendo e compõe esse custo com antecedência. Cota esquadrias, granitos, concreto, cimento, aço, que mais? Esquadrias de madeira, luzes, gesso, forro, etc. A gente faz um levantamento do preço real daquilo que vai acontecer. Terceiro, o que é mais curioso, nós temos um banco de dados muito robusto. Então hoje a gente já fez mais de 3 a 4 bilhões de reais em orçamento, né? Sendo que só de casa de médio e alto padrão, 100, 150 casas no mínimo que a gente tem que trabalhar. Então, isso nos dá um banco de dados robusto e que a gente faz uma análise estatística, né, dos tipos de estrutura principalmente. Então, a gente recebe, a gente consegue ver se aquela estrutura está superdimensionada. Isso quer dizer, será que o custo, será que existe essa necessidade de quantidade de concreto e aço? Então, a gente cria uma sugestão para o nosso cliente reavaliar com o seu projetista se aquele está um pouco mais... se ele consegue enxugar um pouco mais o projeto, tá? E segundo, às vezes, porque está subdimensionada. Esse subdimensionamento significa que pode ser que gere patologia, né? Um pilar que está com um tamanho menor do que diz a norma, etc. Então a gente traz essas sugestões de avaliação com o projetista de forma a tentar reduzir, né, e ter um ganho aí considerável. Quanto que dá de ganho? A gente chegou a reduzir de 10% a 15% do valor da estrutura, tá? Não em todos os casos, mas acredite, é possível reduzir.
E por quarto, se acontece, né, que a maioria dos casos da obra ficar um pouco mais cara, então a gente propõe, chama-se engenharia de valor. O que é esse trabalho de engenharia de valor? É então trazer para o nosso cliente soluções que possam trazer uma mesma ou uma similar ganho de arquitetura, né, versus a quantidade que ela pode pagar. Isso quer dizer, fazer uma substituição de um granito, um acabamento, mudar a tipologia de execução da obra, fatiar a obra em fases, estudar soluções que possam ser mais econômicas em termos de estrutura. Então, esse é o trabalho que nós fazemos aqui. O objetivo final não é somente te dar um número, tá, do que você vai gastar no seu projeto, mas sim trazer uma ferramenta de gestão que vai te mostrar o custo final e todas as possibilidades que você consegue reduzir, né? Então, só voltando àquele caso, em um caso onde a gente havia de 600 a 700 mil reais a mais do que era a disponibilidade financeira do nosso cliente, a gente conseguiu reduzir cerca de 200 a 300 mil em sugestões, né? O cliente acabou absorvendo a outra diferença, porque era do interesse dele também, mas ele não teve surpresas ao executar a obra. E esse é o grande desafio, né? Você começar um projeto e ter segurança do que aquilo que você tem de recurso vai conseguir cumprir, honrar, né, com a construção da sua casa. Então é isso. Espero que eu tenha explicado aí um pouco mais desse trabalho e caso tenha qualquer dúvida, basta entrar em contato conosco.